Olha aqui nós, gente, voltando com um especialista em defesa do consumidor. Estamos falando sobre vários problemas e vamos abordar muitos outros. Por exemplo, doutor Gabriel, o que é o superendividamento e como a gente pode se livrar dele? Sérgio, o superendividamento significa de uma forma assim, bastante simplória a situação de um cidadão que está falido. Então, é um consumidor, né, uma pessoa física, que ele contraiu dívidas de boa fé, com a intenção de que iria pagar e que, infelizmente, aquela dívida acabou por outras razões, não cabendo no orçamento mensal dele. Então, assim, é um problema que está atingindo boa parte da população, né? Dezenas de milhões de pessoas no país estão superendividadas. Dados do SPC nessa monta aí de dezenas de milhões de pessoas, sem falar aquelas que, embora não estejam negativadas, já estão superendividadas. É um problema muito sério. Tem solução, doutor? Tem renegociação ou já se esgotaram todos os canais de negociação? Existe uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, Sérgio, que é um projeto de lei que já tramita há bastante tempo e ele recentemente foi incluído em pauta agora na Câmara Federal, inclusive uma deputada federal daqui do estado de Rondônia, quem está presidindo... Mariana Carvalho? Exatamente, deputada Mariana Carvalho, nós conversamos na semana passada pessoalmente, já ali com uma possibilidade de que ela assumisse essa presidência, e essa alteração no Código de Defesa do Consumidor ela vai ser muito importante, Sérgio, porque ela vai dar uma proteção maior, vai prevenir o superendividamento e mais. E para aqueles que já estão superendividados, vai criar mecanismos extrajudiciais por meio dos PROCONs e de outros órgãos e judiciais de buscar conciliar, de buscar estimular que as partes cheguem a um entendimento e fique bom para quem tem que receber, porque emprestou o dinheiro, mas também não seja algo abusivo como vem sendo hoje, Sérgio. Falei em abusivo, doutor. Tem alguma coisa que proteja o consumidor dos juros abusivos que os bancos brasileiros cobram? Existe, Sérgio, existe sim. Os bancos hoje, por incrível que pareça, eles já estão mais receptivos à negociação extrajudicial. Antes não tinha acordo, simplesmente executava, enfim. Agora eles já estão começando a dialogar, é uma prática de várias instituições bancárias e na justiça, quando você consegue, por meio de uma perícia bancária, comprovar que aqueles juros ele está realmente acima da média que vem sendo aplicada, o judiciário ele corrige isso e protege o consumidor nesse sentido. O Brasil é um país que tem cada vez mais empreendedores, tem gente que quer começar negócio, quer batalhar. Daqui a pouco o cara é obrigado a fazer uma renegociação dos bancos por causa dos juros. Ele não entra numa lista negra e acaba não tendo mais acesso a empréstimos? Olha, ouviu-se falar muito nisso, né, na tal da lista negra das pessoas que buscavam via ação judicial de revisão de juros. Né? Então, como eu disse agora, parece que os bancos realmente estão... fazendo essa renegociação. Então, os bancos mudaram a prática, isso a gente tem constatado, inclusive a gente tem feito negociações por clientes e a gente acredita que essa lista já não é mais igual era outrora. Tipo, quis discutir juros, nunca mais vai ter empréstimo. Não, os bancos estão mudando. As empresas sérias, elas têm se preocupado bastante com o consumidor. Há empresas que trocam facilmente mercadorias que o consumidor não aceita. Enfim, algumas avançaram muito. Por que, doutor, que algumas avançaram muito e outras teimam em manter o consumidor como se fosse um empregado, um terceiro escalão na vida delas? Quando se sabe que sem cliente ninguém sobrevive. É interessante esse movimento, né, essa mudança de cultura em relação a algumas empresas. E realmente, muitas têm dado atenção, ouvido o consumidor, buscado entender o que ele sente, o que ele pensa, até para modificar a forma de oferecer os seus produtos e serviços. E outros não estão nem aí. A gente nota, Sérgio, muitas vezes empresas que vêm de fora somente para ter lucro aqui, não se importam com a sua marca e querem simplesmente impor cobranças abusivas e ter algumas práticas desleais. Então, é possível identificar mais ou menos essas empresas. Mas o mais inteligente, sem dúvida, é uma empresa que é local, é brasileira. O mais interessante é ela ter uma conduta ética, uma conduta bacana com o consumidor. E um problema sério é, quando há um monopólio, quando o consumidor não tem opção, aí fica a critério daquela empresa definir se vai tratar de uma forma digna e legal ou de uma forma injusta e ilegal, né? Então, isso é complicado também. Uma outra questão, doutor, que atinge a todos nós é a questão de preço de combustíveis.
Aqui em Porto Velho e em Rondônia, a gente vê daqui a pouco uma semana em que os postos estão com preços muito diferentes e daqui a pouco todos estão com os preços muito perto do igual. O que motiva isso? Isso é errado, é crime, é contra o consumidor? O que o senhor analisa nisso? Sérgio, por coincidência, ontem eu fiquei muito aborrecido quando fui abastecer meu carro, porque eu fui em meia dúzia de postos, não estou exagerando, todos estavam, a gasolina estava R$ 4,29. E o mais interessante é que houve um possível alinhamento entre os postos, porque eu nunca tinha visto isso, em relação à forma de pagamento. R$ 4,29 só se for no dinheiro ou no débito. Então, assim, há indícios muito fortes de um alinhamento, quem sabe até um cartel, o que é difícil de provar, mas chama atenção. Esse é um problema em relação ao PROCON não aplicar multa. Porque para você mudar uma prática abusiva de uma rede de postos que fatura milhões, você precisa realmente ter uma conduta mais efetiva, aplicar uma multa maior. Então, é preciso que haja uma investigação da Delegacia do Consumidor, do PROCON, os Ministérios Públicos, para buscar nos proteger, porque está um absurdo realmente. Pois é, nós somos produtores de combustíveis e pagamos um preço altíssimo. Nós somos produtores de gás e pagamos um preço altíssimo. Nesse caso, o senhor acha que a privatização e a concorrência seria positivo ou não? Olha, a concorrência é o melhor caminho, né? Como eu disse, quando é uma empresa só prestando, dá medo. Né? Dá medo, porque ela pode ter uma conduta bacana ou não, ou ela pode sair atropelando, como acontece em muitos concessionários de serviços públicos. Rapidamente, voltando à questão dos postos, eu fiz contato hoje com amigos lá de Manaus, Sérgio, que nós colaboramos com a confecção de uma ação civil pública lá e eles estão enfrentando esse alinhamento. Então, há uma união muito forte entre os órgãos administrativos, o PROCON de lá, PROCON estadual, PROCON municipal e os órgãos de defesa, e eles estão, inclusive, na justiça buscando combater essa prática de alinhamento ou cartel. O senhor é advogado nessa área desde que se formou, né? Há muitos anos. Tem algum caso curioso que o senhor lembra, assim, que lhe chamou, que marcou a sua atuação como advogado? Sérgio, acho que o caso assim, que mais marcou a minha atuação foi a primeira ação civil pública que nós movemos em 2005. A ação civil pública essa para a melhoria dos serviços bancários. Então, nós conseguimos ali, naquela ação civil pública, que os idosos passassem a ser atendidos preferencialmente em local térreo, onde não tivesse atendimento local térreo, tivesse elevador, construção de banheiro, fornecimento de água potável. Quando eu entro em uma agência bancária hoje, aqui em Porto Velho, isso me traz uma satisfação muito grande, porque foi uma luta iniciada em 2005, uma das primeiras ações que eu atuei como advogado. Então, eu lembro ali, Sérgio, quando eu busquei o processo e estavam as defesas do banco com parecer gigantesco ali de grandes juristas, pago pela Febraban, né? E a gente conseguiu vencer. Foi a primeira ação no Brasil que determinou atendimento imediato ao idoso. Essa, sem dúvida, é que eu tenho um carinho especial por essa ação. Falar nisso, as subdivisões do consumidor, por exemplo, os idosos, eles sofrem muito com esses empréstimos consignados, eles são convencidos a fazer grandes empréstimos, daqui a pouco com facilidades enormes, e como a grande maioria não tem preparo para entender isso, acaba se endividando e acaba perdendo parte da sua aposentadoria. Como resolver isso, doutor? Sérgio, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá, vamos dizer assim, ele protege o consumidor, sobretudo o mais idoso, que considera, inclusive, hipervulnerável, né? Então, nós, como consumidores, já somos todos vulneráveis a um mercado, eu posso dizer até mesmo hostil, em muitos casos, e o consumidor, né, pela idade, pela questão ali, ele já está muito mais fragilizado. Então, é uma prática abusiva, é proibido prevalecer-se da fraqueza devido à idade, está muito claro no Código. Se o consumidor ele contraiu o empréstimo porque alguém ofereceu e instigou e, de repente, provocou ele para isso, ou mesmo se ele fez poucas contas e contraiu ali sem refletir muito, ele pode estar revendo isso. Então, é importante que ele saiba disso, que a família busque orientar e ele busque, primeiro, um diálogo com o banco e, se não for possível, busque a justiça, que certamente há fundamento de sobra, Sérgio. O nosso comércio aqui de Porto Velho e de Rondônia ainda está muito atrasado em relação aos consumidores ou estamos evoluindo?
Sérgio, assim, bastante relativo. Tem empresas que a gente vê que tem adotado muitas práticas positivas e a gente, inclusive, comemora e até mesmo nas redes sociais a gente enaltece quando a gente vê alguma prática. Mas há muito o que melhorar, né? Sobretudo quando a gente compara em relação a outros estados. Quando a gente se reúne em encontros, né, em outros estados, Sérgio, tem algumas práticas aqui em Rondônia que as pessoas sequer acreditam, como esse exemplo do PROCON. Então, a gente precisa, sim, melhorar e é preciso reconhecer os avanços. Acreditamos que há muito que ser feito, a gente acredita bastante na força da sociedade civil organizada, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem, é ONG e tal, e aí tem muito aquele termo pejorativo, acha que ONG é para receber dinheiro público, né? Essa ONG, por exemplo, que a gente atua na defesa do consumidor, ela nunca recebeu R$1, né, de nenhum do governo, do município, de nada. E faz um trabalho voluntário. Então é importante que os estudantes de direito, que a sociedade em geral, entendam a importância da união da sociedade civil e que possam fazer um trabalho voluntário pela coletividade, certo? Fale um pouco sobre essa entidade que o senhor representa e advoga para ela. Olha, a Associação Cidade Verde, ela atua aqui há décadas. Quando eu cheguei aqui, Sérgio, em 2004, aqui no estado de Rondônia, eu procurei alguma entidade que atuasse na defesa do consumidor, né? E aí tive esse relacionamento ali como advogado dessa entidade e até hoje a gente promove ações civis públicas em defesa da coletividade. Melhoria em relação ao atendimento bancário, nós ajuizamos a ação contra a questão dos apagões de energia elétrica, conseguimos uma liminar, essa ação foi conjunta com outras entidades, Defensoria Pública, OAB, Ministério Público Estadual. Ajuizamos a ação contra o aumento da energia elétrica, temos várias de publicidade enganosa. Então, é uma entidade bastante proativa em relação a questões que atingem aí, um grande número de consumidores. A gente não atua em ações individuais. Então, se o consumidor, pessoa física, for lá, a solução não tem nem atendimento para isso. É só em relação a situações que está afligindo muito a população. A coletividade. Exato. Nós temos 1 minuto. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa, orientar o nosso consumidor? Está livre a palavra. O que eu costumo dizer, Sérgio, né, eu atuei no PROCON enquanto estudante de Direito, lá mais ou menos em 2001, e aí eu estou denunciando a minha idade. Uhum. Mas e a gente via aqueles consumidores sofrendo com situações que são impostas pelas grandes empresas. Então, a orientação que a gente passa é que não deixe por menos, que realmente busque fazer valer os seus direitos e você precisa, porque só vai mudar a realidade se a gente enfrentar o desrespeito. Doutor Gabriel Tomazetti, obrigado. Esperamos que o senhor volte aqui muitas vezes para nos ajudar a orientar os nossos telespectadores. Para você aí de casa, um grande abraço. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!